O técnico Mano Menezes concedeu uma entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira falando sobre as últimas preparações para a estreia colorada no Campeonato Gaúcho que acontece neste sábado contra o Juventude. E um dos temas levantados, e é o tema que está mais em debate envolvendo o treinador, foi a situação de Mikael. O centroavante que nesta quarta-feira ficou de fora de um treinamento coletivo simples, titulares contra reservas. Sequer no time reserva Mikael está. E Mano Menezes deu detalhes a respeito da situação do jogador pela primeira vez de maneira pública. Mano garantiu que o problema de Mikael não está dentro de campo, está fora dele. E que enquanto ele não resolver isto, não volta a ser relacionado. A gente fala sobre o centroavante do Inter, que tem problemas extracampo, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre Mikael e sobre a entrevista coletiva dada pelo Mano Menezes, técnico do Internacional, agora há pouco, no início da tarde, do CT Parque Gigante, onde ele colocou luz sobre a situação envolvendo o centroavante do Internacional, que, nesta quarta-feira, sequer esteve no treinamento coletivo dos titulares contra os reservas. Mano Menezes colocou nesta quarta-feira o time titular para treinar, o time titular que vai estrear contra o Juventude, que tem alemão na frente, e no time reserva o centroavante era o Luca, garoto da base. O Mikael ficou fazendo um trabalho separado dos demais, junto dos jogadores do Sub-17, que são chamados pelo Mano Menezes para completar os treinamentos. Essa é a atual situação da hierarquia do Mikael. Ele é o terceiro cara e nem relacionado vai ser para o jogo de sábado contra a equipe do Juventude, isso está praticamente confirmado. O Mano foi perguntado sobre o porquê o Mikael não está sendo relacionado, não participou do jogo treino, não participou dos treinamentos coletivos. O que está acontecendo com o Mikael? Eu vou aqui ler o que Mano disse sobre o Mikael, porque existe uma revelação muito importante. Segundo ele, a gente não vai ficar repetindo para trás o que aconteceu com o Mikael. Vocês sabem como ele chegou. Ele apresentou uma evolução inicial e depois voltou a ter uma queda. Está trabalhando para chegar no nível que nós precisamos, mas ele ainda não está nesse nível. E como não está sendo utilizado. Quando ele não está nesse patamar mínimo que a gente estabelece, existe uma chance maior dele se machucar. Ele não vai conseguir render aquilo que todo mundo espera dele. Ele está treinando bastante, mas precisa agregar algumas coisas fora do treinamento. Quando ele fizer isto, aí sim ele vai voltar a ter oportunidades. Mano Menezes, em um microfone de entrevista coletiva, publicamente escancarou: Mikael tem problemas extracampo. Quais os problemas? A gente não sabe. Por quê? São problemas que afetam na parte física, segundo o próprio técnico Mano Menezes. Mas aí eu coloco um relato dos dirigentes do Internacional que eu citei aqui para vocês ao longo dos últimos dias. A direção do Inter garante que o Mikael está em forma e tem condições físicas, que não está, por exemplo, acima do peso. E o que o Mano fala nessa entrevista coletiva é que o Mikael precisa agregar algo fora do campo. Pode ser de comprometimento, pode ser de muita coisa, a gente pode especular muita coisa, porque o Mano não esclareceu o que é, mas ele deixou claro que existe uma postura do Mikael fora de campo, fora dos treinamentos, que hoje o afasta da equipe do Internacional e o afasta de ser relacionado, por exemplo, para o jogo do próximo sábado contra o Caxias. Depois dessa resposta do Mano Menezes, o Tomás Rames, do Globoesporte.com, fez uma pergunta muito pertinente. Ele perguntou se o Mano fica decepcionado com o fato do Mikael, após 7 meses de Internacional, não ter conseguido entrar nos eixos. E o Mano foi sincero. Ele disse: olha, assim como a gente tem satisfação pessoal quando a gente recupera um jogador, quando a gente faz o jogador ele evoluir, a gente fica um pouco desapontado, sim, quando o jogador não consegue se recuperar. Mas o Mano deixou duas coisas claras. Uma, depende só do Mikael. E o Inter sempre coloca isso publicamente. Agora, tudo depende do Mikael, para ele ter oportunidades, para ele render. Porque as condições para isso o Inter está dando para ele e ele não está conseguindo aproveitar. E outra coisa que o Mano deixou claro: bom, se com o Mikael a gente não está conseguindo, com vários outros a gente conseguiu. Pelo menos isso. A gente está tendo mais vitórias do que derrotas, no que diz respeito ao desenvolvimento individual dos jogadores.
mas o Mikael está em baixa. E hoje, o Mano, pela primeira vez, falou publicamente o real motivo dele estar fora. Algo extracampo não agrada o treinador. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!